Boa noite, boa noite. Bom, entramos ao vivo aqui também pelo CESP Investimentos lá no Instagram. Boa noite, Jordão. Boa noite a todos. Estamos aqui com um ambiente um pouquinho diferente, né, dos vídeos que eu costumo fazer. A gente tem que se adaptar à nova realidade, ficar home office, né? Espero que todos estejam fazendo o mesmo. É importante que a gente se cuida, que a gente se proteja, né? Que realmente esse coronavírus não é brincadeira, né? O que a gente tem visto acontecer pelo mundo. Graças a Deus aqui no Brasil ainda está chegando devagar, né? Mas que as pessoas não levem na brincadeira, né? Na Europa, pelo que a gente tem visto, as pessoas realmente não estão podendo sair de casa, né? Os governos estão sendo incisivos em manter as pessoas em casa para que não se alastre ainda mais, né? É muito É muito triste realmente, né, ver como está acontecendo na Itália, que os médicos têm que optar por quem consegue dar o tratamento e para quem não pode, né? Espero que a gente não chegue a esse limite aqui no Brasil, né? Que a gente não precise ter medidas tão extremadas, né? Todos bem? Estamos aqui começando. Deixa eu só ajustar aqui. Acho que mais pessoas podem estar chegando por aí também daqui a pouco, né? E a nossa ideia aqui hoje, como muita gente realmente tem feito, né? Mas muito mais do que isso, eu tenho conversado muito com a minha equipe sobre a nossa responsabilidade, né? Eu vejo que a gente, como agente autônomo de investimentos, né, como especialista em investimentos, a gente cuida de uma parte da saúde muito importante, né, que é a saúde financeira. E realmente é importante que a gente se veja dessa forma e que a gente se coloque à disposição para ajudar as pessoas num momento tão difícil, né? É um momento muito difícil da saúde física, em que os médicos, eu tenho certeza que nenhum médico está se escondendo em casa e falando, não, vou ficar em casa aqui para eu me resguardar, né, para não correr o risco de ser contaminado. Eles estão lá no hospital dando o máximo deles, se esforçando, né, e esse é o nosso papel também, né? A gente passa aqui o dia inteiro buscando informação realmente verdadeira, informação que possa trazer para vocês um diferencial, né, na hora de enfrentar esse grande desafio que pode ser que venha pela frente, né, da gente ficar aí um tempo com a economia um pouco parada e na verdade o reflexo que já está acontecendo da queda da bolsa de valores, né, da queda dos investimentos, da volatilidade até na renda fixa, né? Tem muitos fundos de renda fixa e título público aí oscilando bastante. Então, é muito importante a gente se colocar à disposição para ajudar vocês, né, e passar a tranquilidade que a gente tem por enfrentar isso, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, Thiago. Boa noite, Elaine. Adélia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alessandra, Leonardo. Legal, legal que vocês estão aqui. E como é que vocês estão? Estão enfrentando bem esses desafios? Todos, todos vivos, saudáveis? Agora é tranquilo, daqui a 3 meses é que é difícil dizer. Bom, tem-se uma expectativa muito grande, os amigos aqui também pelo Instagram, Ana, Sandy, Tânia, boa noite. Tem uma expectativa muito grande, né? Ontem até a bolsa estava caindo 8%, depois virou para 2, chegou a bater 3 positivo e fechou lá com 2 e pouquinho positivo.
porque já tem um tratamento nos Estados Unidos sendo testado e parece que está fazendo efeito, né? Eu já tinha ouvido falar que tem um também no Japão, que está bem adiantado. Então, cientificamente, né, tem uns prazos para realmente dizer que tem uma eficácia, né? Boa noite, Soraya, tudo bem? Realmente, cientificamente, precisa ter prazos, né, na medicina ali para ser testado e dizer que realmente fez efeito, mas pelo que tudo indica, está trazendo resultado. Então, pode ser que a gente tenha uma recuperação até mais rápido do que a gente espera, né? Mas a gente precisa estar preparado, né? Em um curso que eu fiz uma vez, o professor citava que a gente tinha que ser um jardineiro samurai, né? Que a gente tinha que conhecer todas as ferramentas, todas as técnicas de um samurai, mas que a gente devia levar a vida com tranquilidade, cuidando do nosso jardim, cuidando das nossas coisas, da nossa vida, né? Mas estar sempre pronto para o que pode acontecer, né? Então, boa noite a todos. Acho que eu já vou até entrar aqui no nosso assunto, né? Respeitando quem já chegou. Tem muita gente que de repente ainda está por chegar. Mas na segunda-feira a gente faz uma nova apresentação também. Eu fiz uma ontem à tarde, às 3:30 da tarde, para os nossos clientes. E eles agradeceram muito o conteúdo, agradeceram muito a disponibilidade. Então, eu resolvi fazer uma hoje às 7 horas, para que mais pessoas pudessem participar e para que a gente pudesse fazer aberto também, né? Por que que eu vou limitar o conhecimento só para quem é nosso cliente, né? Lógico que a gente vai cuidar mais de perto de quem é o nosso cliente, que a gente conhece também, né? Fica até mais fácil de cuidar, mas quem está aí fora, né? E que não tem uma pessoa que realmente tenha tempo e tenha conhecimento para acompanhar o mercado financeiro e trazer as informações corretas, né? Então, eu me coloco realmente à disposição para ajudar todos, né? E poder dar essa atenção, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, fiz questão aqui de fazer pelo Zoom, porque é uma ferramenta bacana que eu consigo compartilhar com vocês. Aqui eu consigo compartilhar a minha tela, tá? Pedir para que vocês confirmem se a minha tela aparece aí para vocês. Vou deixar aqui quem está nos assistindo pelo Instagram, quiser entrar aqui pegar o link lá na minha bio, acessar pelo Zoom. Tchau, colocou tranquilo, todos resilientes. Eliane estava confiante, mas preciso de ajuda do especialista. É isso aí. Tela aparece, tela aparece. Boa noite, Cláudio. Que bom, ótimo. Vamos lá, né? Então, para vocês entenderem até como esse mercado é realmente extremamente volátil, né? Hoje pela manhã a gente estava com um grau de confiança grande, né? Por ontem ter fechado em alta, pelas bolsas nos Estados Unidos e no mundo estarem positivas. Começamos o dia positivo, chegou a dar 3% negativo e chegou a fechar hoje aqui com 1,85 negativo, né? E quando a gente estava na metade do dia, meio-dia, 1 hora, alguns clientes entraram em contato comigo perguntando se não era a hora de comprar, né? E eu falei realmente para a gente esperar mais um pouco para entender e ver como está sendo essa reação, né? Porque o que que faz a bolsa de valores cair, né? O que que faz o preço de qualquer coisa subir ou diminuir? É a quantidade de pessoas que querem comprar ou a quantidade de pessoas que querem vender, né? Se tem muita gente querendo comprar, se eu tenho um relógio e tem 10 pessoas querendo comprar, eu posso dar um preço alto,
e ver se eles topam, né? E vou colocando o preço até alguém aceitar, né? E ou eu posso, ou posso ter, de repente, 100 relógios desse e 10 pessoas querendo comprar. E aí as pessoas ficarem esperando eu abaixar o preço, eu ficar esperando as pessoas abaixarem o preço para que eu possa comprar, né? Então é isso que acontece. Quando a gente tem uma força, hoje a gente está ainda com uma força vendedora. Então, para que possa passar a entrar o momento de você comprar realmente, você pode comprar agora? Pode, né? Tem muita gente falando que a bolsa está barato, que é hora de comprar, mas ainda não se tem a certeza se já chegou ao fundo, né? Se o preço vai diminuir mais ou não. Então, quando inverter, que a gente tiver uma força compradora maior do que a força vendedora, aí realmente a gente passa a indicar, né? Mas eu quero primeiro falar com você, né, que tem uma carteira de investimentos, de repente, que está em fundo imobiliário, que está em fundo de ação, ou que você tem diretamente até uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários, e você está apreensivo, né? Será que eu vou perder todo o meu dinheiro? Será que a economia vai acabar? Será que o capitalismo vai se interromper, né? Vamos voltar à era do escambo, né? Eu realmente não acredito que isso vá acontecer, tá? Realmente não tinha como nenhum analista financeiro, nenhum analista econômico e nenhum gestor de saúde imaginar que fosse ter que alguém fosse no interior da China tomar lá uma sopa de morcego e espalhar essa doença pelo mundo inteiro, né? E de maneira tão rápida, né? Como como que a vida hoje está tão acelerada, né? Acabei de falar agora de tarde com a minha esposa. Falei, cara, eu não tinha nem percebido que era sexta-feira. Eu acho que eu não estou nem dormindo direito, fazendo tanta coisa, né? Tendo tanta informação para entender, né? E poder direcionar, que os dias passam e a gente nem percebe, né? Então, as coisas estão muito aceleradas, né? E essa nova doença, essa virose, ela veio também com um crescimento exponencial, né? Tem se falado muito de crescimento exponencial aí nessa era de startups, né? As startups têm um crescimento exponencial e todo mundo quer investir em startup. Esse coronavírus, né? Se é que dá para a gente brincar um pouco, o coronavírus é a startup dos vírus, né? Ele cresce numa velocidade que não tem jeito, né? Então é importante realmente a gente se cuidar, a gente se resguardar, né? Eu confesso que eu mesmo tinha organizei para que a minha equipe trabalhasse toda home office, trabalhasse de casa, mas eu até ontem eu estava indo no escritório porque estava achando importante e depois eu entendi que na verdade eu estava sendo teimoso, né? Como eu vejo o meu trabalho realmente como sendo muito importante e prezava fazer do escritório, mas eu vi que dá para ser feito à distância, né? E a gente tem que vencer as nossas resistências. Eu vejo que essa doença e todo esse acontecimento tá vindo até para trazer para a gente novas reflexões da vida, né? Novas formas de agir. Bom, mas vamos lá entrar aqui no gráfico Ibovespa para a gente entender um pouquinho como é que esses movimentos acontecem e como que eles retornam, né? Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu coloquei aqui né, nessa ferramenta mais simples do mundo, que é o Google. Se você entrar no Google e escrever gráfico Ibovespa, vai aparecer aqui para você esse gráfico. Normalmente aparece aqui no dia. E o que eu coloquei aqui para a gente ver foi o período máximo que ele apresenta, tá? Pensei em dar print na tela, colocar numa apresentação, mas eu acho muito mais bacana ensinar vocês a buscar essa informação, né? Tem muita gente aqui que pode ser que já conheça de gráfico, de análise gráfica, né? Que saiba entrar no home broker e tenha lá profit chart, mas a grande maioria da população brasileira nunca olhou um gráfico, né? A não ser quando estava fazendo um exame cardiológico.
mas o gráfico da bolsa a maioria não viu. Então é importante que vocês aprendam a ver, né? Então vamos lá, né? Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro foi justamente aqui, mais ou menos aqui em junho de 2007, né? Foi num momento de auge da bolsa, né? Todo mundo comentando e entrando e investindo na bolsa. Era um momento que eu mesmo não entendi, não conhecia bem e comecei a aprender, né? Foi uma época que eu estudei muito sobre seguro, previdências e, e os fundos de previdência, né? Porque eu fui trabalhar numa gestora de fundos de previdência e eles tinham muitos fundos que investiam em ações. Naquela época, hoje, um fundo de previdência pode investir até 100% do patrimônio em ações. Naquela época, era limitado até 49%, tá? Mas a gente teve aqui, ó, se a gente pegar aqui de agosto de 2007 a novembro de 2007, a gente teve uma alta de 33%, né? O que isso faz? A gente gosta de jogar com o time que está ganhando, né? Quando a bolsa está subindo e fica lá saindo no jornal, na televisão o tempo todo, máxima da bolsa, máxima da bolsa, máxima da bolsa, aí teu amigo fala que a bolsa está subindo, um primo fala que a bolsa está subindo, um outro amigo fala que a bolsa está subindo, aí você, pô, de repente todo mundo está ganhando dinheiro na bolsa e eu não estou, né? E aí muita gente entrou, ela ficou aqui um tempinho aqui, um pouco de lado aqui de 8 de fevereiro, mas de 8 de fevereiro de 2008 a maio de 2008, ela subiu mais 23%, tá? Então, quem entrou na bolsa no início de 2007, se a gente pegar aqui, ó, vamos lá, março, fevereiro, ó, vamos pegar aqui de 5 de janeiro a maio de 2008. Quem ficou comprado na bolsa durante esse período teve uma rentabilidade de 73%. 73%, tá? E aí quem estava de fora queria entrar, né? Só que muita gente acaba que entra quando já está aqui em cima no topo. É lógico que você nunca vai saber e você não vai acertar o fundo e você não vai acertar o topo, né? O que as pessoas acham que é extremamente lógico e fácil de se acertar, não é. Não é. Os grandes investidores não acertam o fundo e o topo. Eles acertam porque eles estão sempre comprados. A verdade é essa, eles estão sempre na bolsa, né? Só que eles não fazem também o que tem muito blogueiro por aí falando, que é que você tem que estar comprado 100% em bolsa. Isso não existe. O Warren Buffett nunca está comprado 100% em bolsa. Com essa crise agora, ele tinha 40% do patrimônio dele em caixa. O que isso significa? Estava lá na renda fixa, paradinho, esperando uma oportunidade. E aí, para ele, agora é uma excelente oportunidade. Dos calls que eu tenho participado com gestores de fundo, com gestores de bolsa, com casas de análise, eu sempre vejo alguém comentar, pô, mas quem já está 100% comprado, o que faz? Usa aí o dinheiro que vai ser liberado do FGTS e coloca na bolsa, né? O que eu faço? Eu vendo ação tal para comprar outra ação tal. Então, o que você faz, a primeira coisa é nunca estar comprado 100% em bolsa, né? Se você é aluno do nosso curso, se você é o nosso cliente, você sabe que o que a gente recomenda, o primeiro ponto é, você tem que separar o seu custo de vida ali pelo menos de 3 a 6 meses, depois você começa a escalonar os seus investimentos e você entende qual é aquela parcela do seu investimento que realmente é para o longo prazo, e aí longo prazo é de 5 anos para frente, que você destina para a Bolsa de Valores, né? E aí, quando tem esse tipo de queda, o que na verdade você deve fazer é reequilibrar a sua carteira no momento oportuno, tá? E aí a gente vai entender aqui qual pode ser esse momento oportuno. Só dar boa noite aqui para os nossos amigos que estão participando aqui pelo Instagram. Olha, eu te convido para que você possa ver a tela, acompanhar também os gráficos, que você entre na minha bio ou na bio da CESP Investimentos, da CESP Educação Financeira, está lá o link para você entrar pelo Zoom e poder interagir com a gente, colocando as suas dúvidas e acompanhar a tela com gráfico, tá? Então vamos aqui entender como é que foi o momento de queda em 2008, né?
Em 2008, a Bolsa, de maio de 2008 a novembro, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui embaixo. De maio de 2008 a novembro de 2008, a Bolsa caiu 51%. Só que olha quantos meses levou para isso acontecer, né? E como está sendo, dessa vez, exponencial, né? Que a gente começou aqui em... Deixa eu pegar aqui a partir de fevereiro, né? Que começou aqui a... Na verdade, finalzinho de janeiro já estava começando a dar sinais, né? Já estava caindo. O Ibovespa em janeiro caiu 1,66. De 17 de janeiro até hoje, a Bolsa já está caindo 30%. 30%, né? É um prazo muito curto para o que a gente viu acontecer aqui em 2008. E em 2008, era realmente um problema do sistema financeiro, né? Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a lei lá é muito mais branda, né? Eles deixam as coisas acontecerem até que dê errado. Quando dá errado, eles punem, né? Também a punição deles é mais severa do que aqui no Brasil, né? Então eles deixam o mercado à vontade, né? Deixam o mercado acontecer. E realmente aconteceu. O que eles fazem? Eles iam financiando os imóveis, financiando, uma empresa financia, depois outra financia, outra financia. Todo esse financiamento imobiliário tem um seguro atrelado, só que esse seguro, depois eles desatrelaram ele e começaram a vender separado. Vendia para uma casa o seguro, essa casa pegava, vendia para outra, que vendia para outra, e depois você não tinha nem mais a origem de para que era aquele seguro, né? E aí não existia mais o seguro. Esse foi o fato, né? Então os bancos nos Estados Unidos estavam extremamente alavancados e foi realmente essa derrubada. Mas aí o ponto é, quem tem, não é nem o conhecimento, né? Porque é muito mais do que ter conhecimento. Quem teve a tranquilidade, quem teve a sabedoria, quem teve a disciplina, ou até mesmo por medo ficou parado e não fez nada e esperou, depois aqui de novembro, deixa eu pegar aqui, ó, até ensinar para vocês. Se você entrar no gráfico aqui, você marca uma data, você pressiona o mouse e você arrasta até onde você quer que ele faz essa linha mostrando. Olha, quando a gente pega lá, acabou soltando. Quando a gente pega aqui o fundo que teve em outubro de 2008 e a gente vai a dezembro de 2009, a bolsa teve uma alta de 114%. 114%. Mas vocês conseguem ver que no momento, no final da queda, né, quando bateu aqui no final aqui, ele ficou aqui um pouquinho de lado, subiu, desceu, aí subiu mais, aí ficou aqui esse período aqui mais ou menos de lado também. Depois veio a força compradora realmente, viu a questão que eu falei da força compradora? Veio a força compradora, aí é normal dar uma parada, depois veio a força compradora novamente, né? Então, para quem está em dúvida, né? Eu conheço muita gente que já está comprando aqui desde aqui de cima, né? Ah, caiu um pouquinho, vai lá e compra. Ah, caiu um pouquinho, vai lá e compra. O que pode vir a acontecer se você já está comprando e não espera é que o seu caixa acaba, né? Então você, de repente, você está gastando munição no momento que ainda não é o mais oportuno. Não tem certo, não tem errado, tá? Vai voltar. As ações estão com um preço realmente muito em conta, né? A gente, quando olha para a Azul saiu de R$ 50 para R$ 8. Entre ontem e hoje, ela subiu 20%, porque caiu demais. E é uma empresa que tem caixa. É um mercado que vai ser muito, muito atingido, né? Lógico. As viagens estão reduzindo, os países fecharam suas fronteiras, estão fechando realmente, estão reduzindo o número de voos, mas eles têm caixa para sobreviver aí alguns meses, entre 4 e 5 meses, eles têm dinheiro em caixa
para sobreviver, pagar as contas deles, mesmo sem tirar um avião do chão. E tem muitas empresas brasileiras da mesma forma, que estão com caixa. E por que a gente estava num momento... O ano passado foi um ano incrível, né, de crescimento, tanto de ação quanto de fundo imobiliário. Olha, se a gente pegar aqui, vamos pegar ó, de dezembro de 2008 a janeiro de 2020, ou até se a gente pega aqui, para fazer um ano, a dezembro de 2019, a gente teve uma alta na Bolsa de 31%. Por que vem tendo essa alta? Vem tendo essa alta porque realmente as empresas estão com dinheiro em caixa, elas estão fortalecidas e elas já estavam há algum tempo esperando que o ambiente de negócios melhorasse para que elas pudessem realmente crescer suas empresas, porque elas pudessem expandir os seus negócios, para que elas pudessem contratar mais funcionários, fazer novos acordos comerciais, né? E aumentar a sua produção e expandir. Por isso que a Bolsa já vem num crescimento, a Bolsa Brasileira vem nesse crescimento tão bom. Só que ninguém tinha como esperar, né, o coronavírus, né? E aí, no meio do coronavírus, ainda vem guerra da Arábia Saudita com a Rússia com relação ao preço do petróleo, né? Que ajudou a impulsionar ainda mais a queda. Então, como que a gente vê, né, tudo isso? E por que a intenção de fazer esse vídeo e te convidar aqui para assistir? Porque qual é o meu papel como agente de investimentos? Né? É conhecer tudo isso. E hoje eu falo que eu tenho sorte, né, de ter começado a trabalhar no mercado financeiro em 2007 e ter vivenciado logo no início da carreira já a crise de 2008. Naquela época eu não dizia que era sorte, né? Eu estava realmente bem tenso e preocupado, porque eu nunca tinha vivenciado nada daquilo. Estava começando a minha vida, né, financeira e já sabia guardar dinheiro, já tinha disciplina. Logo depois, comprei no final de 2008, eu comprei meu primeiro imóvel, mas eu não entendia do mercado financeiro, não fazia a menor ideia do que era uma ação, né? Então, foi bem desafiador, né? Eu vi pessoas de 26 anos de idade infartar na minha frente na empresa. Eu vi gente de 32 anos de idade ficar travado no banheiro, não conseguir sair porque a coluna travou e a pessoa não conseguia se mexer, né? Devido ao grau de estresse, né? Eu nem me lembro, mas conversando com a minha esposa, ela falou que em 2008 eu estava bem estressado também. Nem me recordo disso, né? Mas o ponto é, quem tem a tranquilidade, é lógico que aqui é desesperador, né? Se você pegou, imagina quem coloca todo o dinheiro na bolsa, né? Porque tem muita gente que é teimosa e faz isso mesmo, por incrível que pareça. Imagina que você tem lá, passou a vida inteira trabalhando, tem 5 milhões de reais, coloca 5 milhões de reais na bolsa, e aí, em poucos meses, esses seus 5 milhões que você levou 20, 30 anos para guardar, de repente seus 5 milhões vira 2,5. Como é que seria isso para você? Né? Então, realmente teve muita gente aqui que ficou desesperado, como tem hoje, né? E é sempre diferente. Aí, quando eu falo isso, às vezes as pessoas me falam, Thiago, mas dessa vez é diferente. É diferente. Lógico que é diferente, né? Hoje o mundo está muito mais globalizado, a doença se alastra de uma forma completamente diferente, é uma coisa totalmente nova, que ninguém sabia como lidar, né? Eu tenho certeza que a solução, né, vai sair também tão rápido quanto veio a doença, mas foi um choque muito grande, né? Foi um choque muito grande. Então, foi realmente uma queda também muito grande. E não é que foi, né? Porque também não tem como afirmar que vai parar por aqui. Pode descer um pouco mais? Pode, né? Quando a gente olha aqui em 2016, na greve dos caminhoneiros, a bolsa chegou a cair 16%. A bolsa foi a 38 mil pontos. 38 mil pontos. Ela bateu no início desse ano 117 mil pontos, hoje ela está com 67. Mas na greve dos caminhoneiros em 2016, ela foi a 38 mil. Pode chegar lá? Pode.
aonde que está dizendo que tem ali um freio de mão para parar esse negócio, né? Não tem, não diz. Eu vejo que o maior desespero já passou. Eu vejo que ainda podem surgir notícias não muito boas. O mercado financeiro mundial está bastante fragilizado, mas todos os governos estão buscando solução. Todos os governos estão buscando um tratamento, estão buscando vacinas. Tem grandes tratamentos já sendo testados. E daqui a pouco, quando se tiver realmente uma confirmação, daqui a de repente 2, 3 meses, isso vai subir exatamente como subiu aqui em 2009. E aí sim, vai ser da gente, para quem tem fluxo baixa, para quem realmente conseguiu se organizar, vai ser a hora da gente aumentar a posição, da gente entrar colocando mais recursos, né? Olha, aqui como são, né? Aqui, ó. Quando a gente pega lá de 2016, ó, vamos puxar aqui de 2016 a 2018. De janeiro de 2016 a abril de 2018, a bolsa subiu 127%. Aí aqui em 2018, na época aqui da eleição, a bolsa caiu mais 15%. Depois ela voltou a subir novamente, né? Então isso faz parte, sabe? Realmente faz parte. É lógico que quando a gente está vivenciando, a dor é grande, é incômodo, né? É muito mais fácil quando a gente vê quando acontece com os outros também. Mas quando acontece com o nosso dinheiro, né? Se a gente lê lá que o Warren Buffett de repente perdeu 20, 30% do patrimônio dele, a gente pensa, ah, não, mas ele é muito rico, isso não influencia nada. Mas quando você pega 100 mil, 200, 300, 500, 1 milhão, 2, 3 e coloca, e aí você sente o impacto, isso é diferente, né? É diferente. Tanto que quando as pessoas, quando começam tem uns simuladores de bolsa, né? Eu conheço muito menino novo que começa na faculdade de economia e aí vai estudar esses simuladores e aí começa a achar que já sabe, né? Que já domina e fica todo feliz, né? Pô, tô ganhando dinheiro lá no simulador, vou colocar. É completamente diferente a simulação do que quando você coloca o seu dinheiro, né? É completamente diferente. A racionalidade se perde. Essas pessoas que dizem que né, viva de day trade, tem um monte de curso por aí ensinando a operar a bolsa de valores, dizendo que ensina, né, a operar a bolsa de valores, falando para as pessoas viverem de day trade. Mas se você tem uma boa técnica, realmente é possível, né? Se você tem disciplina, se você tem técnica, se você tem um dom, se você tem sabedoria e tem equilíbrio de estudar o mercado financeiro, de lidar com essas oscilações, isso pode realmente ser uma forma de você viver. Só o que faz as pessoas quebrarem na bolsa de valores e não viverem de day trade é o emocional, porque ela até aprende a técnica. Mas na hora que bate lá no ponto, de repente, dele sair, ele não quer, né? E aí tem todo o emocional que influencia e se acaba fazendo besteiras, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui mostrando esse índice Bovespa? É que você realmente veja como oscila e como que a gente pode buscar ter tranquilidade, porque da mesma forma que está vindo aqui nessa direção tão rápida, a gente também pode esperar que ele vai voltar a subir, né? Olha, quando coloca aqui nos últimos 6 meses, a gente vê que aqui em fevereiro teve uma queda, né? Aqui antes do carnaval, depois do carnaval aqui veio e realmente despencou. Na verdade, aqui no carnaval caiu bastante. Aí começou a subir, veio a questão do petróleo da Arábia Saudita com a Rússia, caiu novamente, depois subiu, caiu de novo forte, subiu, caiu de novo forte, subiu, caiu, e aqui está mostrando já um sinal de alta novamente, né? Então, a gente precisa esperar esse sinal de alta se fortalecer.
e que comece a inverter esse quadro vermelho aqui para verde positivo e a gente possa participar, né? Mas percebeu que quando a gente colocou, quando a gente está com o gráfico máximo, ele está verde, né? Se a gente pegar aqui 5 anos, ele está verde. Porque em 5 anos ele está positivo, né? Agora, quando a gente pega 6 meses, ele está em queda. Por isso que investimento em bolsa, investimento em fundos imobiliários, são investimentos realmente de médio e longo prazo. Não dá para você entrar na bolsa de valores com o valor, com todo o seu dinheiro, ou com o valor que é para o seu custo de vida, né? Para o seu padrão de vida, tá? E eu quero trazer aqui para vocês também um estudo feito pela XP, muito bacana, que eles viram, simularam, né, na verdade, 2 investidores que entraram na bolsa em 2008, no meio da queda, quando a bolsa caiu 20%, eles falaram, pô, agora é a hora, eu vou entrar, tá? O que aconteceu nesse momento ali em 2008, né? Quando eles decidiram entrar? O investidor A pegou todo o capital que ele tinha para botar na renda variável e colocou naquele momento. Falou, agora é a hora. Pum, colocou tudo, né? Como dizem no poker, ele foi lá e deu o all-in, né? Botou tudo, todas as fichas que ele tinha ali naquela jogada. E o investidor B, ele dividiu o valor que ele tinha em parcelas e foi colocando aos poucos durante 6 meses. E qual foi o resultado do investidor A e do investidor B? O investidor A teve, até o final, até dezembro de 2009, ele teve 46% de rentabilidade e o investidor B teve 71% de rentabilidade. Tá? Então, além de você esperar, né, se você já está na bolsa, não é recomendável que você saia. E se você ainda não entrou, ou se você está também, mas você quer aumentar, o ideal é que a gente espere alguns sinais e que a gente vá colocando aos poucos o recurso, tá? Para que você realmente consiga otimizar, né? É que nem quando as pessoas viajam para o exterior, né? Elas sempre, quando estão para viajar, às vezes faltando uma semana, me perguntam, Thiago, será que na semana que vem, na quarta-feira, eu viajo na sexta, será que na quarta-feira vai estar com preço bom o dólar para eu comprar? É impossível saber, né? Se, não, se em uma semana antes, qual o preço do dólar na semana seguinte, né? Da mesma forma, a bolsa. Não tem como você adivinhar como que ela vai estar num exato dia. Então, o que você faz? Com a mesma recomendação que eu dou para o dólar. Olha, quando você tem uma viagem programada daqui a 6 meses, um ano, você vai comprando aos poucos. Você vai comprando aos poucos. Assim você garante que você faz um bom preço, tá? Como que vocês estão até aqui? A gente tem mais alguns assuntos ali para citar, mas eu vi que o Cláudio colocou aqui uma pergunta para a gente. Deixa eu ler aqui essa pergunta dele. Mas você acha que não existem outros fatores além da recuperação do coronavírus, recessão nos Estados Unidos, Europa, as taxas de desemprego nessas mesmas regiões? Até que ponto isso é um risco ou uma oportunidade no mercado variável e na renda fixa? Perfeito. Assim, existem muitos, como é que a gente pode dizer também, muitos, nesse momento aparecem muitos mentores do apocalipse, né? Tem muitas pessoas que ficam... Alan, você está com o seu microfone aberto, se puder fechar, por favor. Obrigado. Existem muitos estudos, realmente, né? Tem esses mentores do apocalipse que agora vão jogar para baixo. Existem muitas pessoas que são otimistas demais, né? E eu acho que é bom a gente entender os dois lados, né? Eu sou um grande otimista porque eu realmente acredito. Essa semana eu vi um vídeo do Cortella falando que
que ele é otimista e ele gosta de ser otimista e que ninguém tira isso dele, né? Porque o pessimista, ele acaba ficando numa posição de defesa. Ele fala, não vai dar certo mesmo, não vou fazer nada, né? Ah, tá vendo só? Os governos não conseguem entender o que fazem, o mundo tá tudo errado, tá tudo virado de cabeça para baixo, e ele fica lá acomodado e não faz nada, né? E o otimista está sempre buscando algo mais, quer sempre fazer a coisa acontecer. Então, quando a gente, né, trazendo para a nossa linguagem do mundo financeiro, quando a gente traça um planejamento grande que desafia a gente, né? Como, pô, eu quero daqui a 20 anos ter 10 milhões de patrimônio em investimento, eu quero ter 20 milhões, 30 milhões. Isso é um desafio. Então, isso te faz estar aqui hoje, assistindo essa apresentação, faz você estudar sobre o mercado financeiro, faz você trabalhar um pouquinho mais para ganhar mais, faz você ter disciplina para guardar dinheiro. Então, e se você não cria um objetivo desse, você simplesmente não vai fazer nada. E aí, quando você estiver lá já com 65 anos, 70 anos, querendo parar de trabalhar, você vai falar, eu não tenho aposentadoria, pô, tá vendo só, o governo não cuidou de mim, aí esse governo é um absurdo. E é assim hoje em dia no mundo inteiro. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu tenho muitos clientes na Petrobras e tenho clientes há 7 anos lá, muito antes de ter toda a crise que teve, né, de Lava Jato e todos os desafios que a Petrobras passou. E eu já falava com eles, cara, o que te garante que daqui a 20, 25 anos, esse dinheiro que você coloca na Petros vai estar lá? Você não tem como garantir isso, né? Porque a gestão não é feita realmente por pessoas que são do mercado financeiro, são pessoas que foram concursadas, que acabaram indo trabalhar naquela área, né? Então, existem muitas coisas ali que interferem, né? Que não cabe aqui agora a gente comentar, mas o ponto é que passou ali uns 2, 3 anos que eu falei isso com eles e eles começaram a me procurar desesperados. Thiago, parece que isso vai quebrar, vai falir. E hoje tem pessoas que estão aposentadas pela Petrobras e tem que devolver parte da aposentadoria que recebe, porque o fundo não consegue, eles não sabem quanto tempo que vai durar, né? Realmente porque teve uma má gestão. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, sim, eu sou otimista, eu acredito que as coisas vão melhorar, eu sei que a gente vive ciclos econômicos, eu vejo que o Brasil está num momento de um ciclo econômico positivo, tá? Eu vejo, Cláudio, falarem sobre recessão nos Estados Unidos desde 2015, tá? A gente já está em 2020, passaram-se 5 anos. Na verdade, desde meados ali de 2014 já falava em recessão. Se a gente voltar aqui no gráfico, até em 2013, deixa eu ver aqui quando foi aqui, acho que foi junho de 2013. Ó, aqui em junho de 2013, a bolsa caiu. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na pontinha aqui de maio. Ó, de maio a junho de 2013, a bolsa nossa caiu aqui 19%. Sabe por que caiu 19%? Porque no governo do Obama estava tendo uma. Eu achei que eu estava compartilhando a tela com vocês, estou mostrando o gráfico sem vocês verem. Perdão, vou botar lá novamente. No governo do Obama, estava tendo lá uma crise entre eles, né? Uma discussão, tinha gente querendo tirar o Obama, e aí o que fizeram, né? Teve um congressista americano, que falou que eles não estavam com dinheiro porque o Obama estava gastando muito dinheiro com guerra e que eles não iam ter dinheiro para honrar os títulos públicos. E isso foi só dele falar isso, a nossa bolsa, naquele dia ela caiu 11%, né? Deixa eu mostrar novamente o gráfico aqui para vocês, né? A gente pega aqui de maio aqui a julho de 2013, a bolsa caiu 19%, tá? Mas só em junho, deixa eu ver se aqui, ó.
Aqui não vai pegar com muita exatidão, ó, mas está aqui, ó. De junho a julho, a bolsa caiu 11%. Tá? Por que a bolsa caiu 11%? Só porque um congressista americano falou que eles não iam ter capacidade de honrar o título público, né? E aquilo foi dito, na verdade, que era para estremecer com Obama e desmoralizar ele, né? E aí um outro congressista do partido do Obama falou, não, cara, isso não existe. A gente tem, enquanto a gente tiver uma máquina aqui de produzir dinheiro, a gente vai fazer e vai pagar e tá tudo bem, né? Os Estados Unidos não tem inflação mesmo, então eles vão produzindo dinheiro. Se fosse aqui no Brasil, gera um monte de problema, né? Então, Cláudio, assim, realmente no mundo globalizado que a gente vive hoje, a gente realmente sofre o impacto, né, de hoje de tudo que acontece nos Estados Unidos, né? E na verdade os Estados Unidos vai dando deixa, né, e vai mostrando o caminho para todos os países, né? Tanto que o governo americano reduziu a taxa de juros, os governos, né, todos que podiam também da Europa reduziram um pouco mais, o nosso governo reduziu de 4,25 para 3,75. Então as pessoas, os outros países seguem realmente o exemplo do governo americano. A Europa, a gente já via que vem num momento até de recessão, né? Eu tenho clientes que queriam investir na Europa no final do ano passado e eu já tinha feito algumas análises realmente vendo que não era o momento, né? Mas, mais uma vez, desafios no mundo a gente sempre teve. Se a gente for parar para olhar a década de 80 como foi, a década de 90 como foi, né? Começou a aparecer um pouco de grau de euforia ali no início do Plano Real, né? Que numa canetada mudaram e botaram o real a 1 para 1 com dólar, e aí foi aquela festa, todo mundo indo viajar para Disney, né? Eu lembro que nessa época eu era ali adolescente, mas eu que gostava de fazer as compras no mercado, eu já cuidava das finanças em casa, eu falava para minha mãe que não, deixa que eu vou no mercado, porque quando eu vou lá eu consigo comprar mais coisas do que você com o mesmo dinheiro. Deixa que eu faço, deixa que eu faça as compras, né? E realmente eu sempre gostei de cuidar das finanças e tocar essa parte em casa. E eu lembro que com 30 centavos você comprava lá um quilo de arroz, né? E as coisas eram muito baratas, né? Então, mas a gente estava distorcido. Era um momento distorcido da nossa economia, né? Essa é a grande realidade. Era um momento distorcido. Então, sim, a gente sofre, mas ao mesmo tempo, Cláudio, quando tem momentos em que não estou dizendo que está, não estou dizendo que vai acontecer, tá? O governo americano, tanto que com a crise de 2008 eles se recuperaram e estão lá extremamente fortes novamente. Então eles sabem passar por esses momentos, tá? A Europa hoje está muito mais bem estruturada, como era também há anos lá atrás, como era na década de 80 e 90, tá? É completamente diferente. E a grande verdade é que os investidores do mundo, se o cara tem dinheiro na Europa, a Europa não está indo bem, ele traz para ele, vai levar para outros países. E se o Brasil está num movimento de alta e está fazendo o seu dever de casa, né? Qual é o dever de casa do Brasil? O Brasil precisava fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa. Então, tem uma série de ajustes que a gente precisa fazer internamente para que o ambiente de negócios no Brasil seja mais favorável, seja mais organizado e os investidores estrangeiros possam vir para o Brasil, né? Então, a partir do momento que a gente organiza a nossa casa, o grau de investimento do Brasil já está subindo novamente. Daqui a pouco a gente recebe de novo o título, né, do Investment Grade, que a gente passa a ter novamente o selo lá de alguns fundos internacionais que só podem investir em países que têm esse selo de segurança de investimentos. O Brasil perdeu, mas já está a poucos passos de recuperar, tá? Então, a partir do momento que a gente está caminhando para isso, a partir do momento que a gente conseguir novamente esse grau de investimento, que as coisas no Congresso avancem, que seja controlada aí essa pandemia, eu realmente acredito que a gente vai voltar a receber um fluxo de investimentos estrangeiros muito grande, ainda mais que os juros no mundo inteiro estão super baixos.
né? O do próprio Brasil acabou de baixar para 3,75. Então, todos os investidores vão ter que buscar coisas melhores para investir, tá? Não faz sentido manter, como por exemplo, manter o dinheiro lá em caderneta de poupança, rendendo 70% do CDI, né? A verdade é que se a taxa Selic hoje está em 3,75, até uma outra coisa, vou mostrar para vocês como é que se faz, como é que se calcula, né? Quanto que o dinheiro rende na poupança, quanto que vai render a partir de agora, né? Então é só você pegar 3,75, isso de maneira muito simples, tá? Ainda tem a TR que influencia, mas que a TR também é baseada no próprio CDI, então vai ser um tiquinho a mais do que isso, mas de forma simples para você entender, se você pegar 3,75 e multiplicar por 0,70, a poupança vai render no próximo ano 2,63, tá? 2,63 vai ser o rendimento da caderneta de poupança, tá bom? Elaine fez a pergunta que é a pergunta clássica, né? Que está até aqui separado aqui. Realmente a gente tem tanta coisa para falar que eu coloquei aqui uma organização para seguir, né? Então, fiz questão de mostrar aqui o gráfico para vocês, para a gente entender esse movimento de que sim, né? Se você tem ações, o momento hoje é para você manter, para você segurar, né? Eu gosto muito de fazer o comparativo com o que a gente vivenciou há alguns anos aqui no Brasil, que foi o investimento lá nas empresas OGX, né? Na empresa do Eike Batista, que tinha todo um viés de que iria se produzir muito petróleo, só que ainda não tinham feito os devidos testes, né, para saber se nos poços de petróleo que ele adquiriu tinha realmente petróleo ali, né, de qualidade e em quantidade que justificasse a extração e eles fossem ganhar dinheiro, né? Então, por uma especulação muito grande, a ação dele subiu demais quando abriu na bolsa, indo a R$ 36, se eu não me engano. E aí, quando começou a realmente a buscar fazer essa produção, viu que ele não tinha petróleo suficiente, que não era de qualidade, que não valia a pena é, ser retirado, que o custo ia ser muito alto. Então, ele não teve o que fazer, né? Eles não tinham mais recursos e a empresa veio ladeira abaixo, né? A ação de R$ 36 saiu, foi para 30 centavos. Então, se você está comprado numa ação de uma empresa que não tem fundamento, que não tem uma perspectiva de crescimento, né? Que não está, por mais que o exemplo que eu citei lá no início da Azul, né? A Azul tem dinheiro em caixa, ela está estabelecida, ela tem plano de contingência, ela fez o dever dela de casa, né? Assim como a gente ensina para os nossos clientes, olha, tem ali pelo menos 6 meses do seu custo de vida num fundo de renda fixa, né? Mais conservador, com alta liquidez. Eles fizeram esse dever de casa também, né? Por incrível que pareça, até o dono da Azul, ele é cliente da XP, né? Não é cliente do meu escritório, mas eles são clientes da XP já há alguns anos. Já esteve em alguns eventos até da XP. Não sei se foi por isso que ele conseguiram fazer esse caixa, né? Mas eu acredito que a gente tem ajudado sim, tá? Então, se você está comprado numa ação que realmente vai se deteriorar nesse momento, né? Que não tem perspectiva de crescimento, é para sair, tá? Se você está num fundo de investimentos, de um bom gestor, de um gestor renomado, né? Um fundo verde, um fundo da Bahia, um fundo da Alaska, do Opportunity, do BNP Paribas, de grandes gestores, de gestores que estão acostumados a passar por esses movimentos, eles vão saber sair. Eles têm uma carteira diversificada, eles têm toda a estratégia, eles têm uma área de risco, eles têm compliance, eles têm diversos analistas para tomar a decisão, para ir aumentando o patrimônio ali aos poucos e ter ganho, tá? Se você está de fora do mercado, né?
ou se você até está dentro do mercado e está em fundos de investimento, o ideal é que você faça da mesma forma do exemplo que eu dei. Se você for, depois que começar, como aqui em 2008, começar a ter a força de alta, você, no fundo, você vai colocando mais recursos aos poucos, né? Ah, Thiago, eu tenho mais 100 mil, tenho mais 200 mil. Separa isso em fatias, né? Tenho mais 100 mil, coloca 20 mil aos poucos, vai colocando de 20 em 20, de 10 em 10, para que você possa realmente otimizar até essa onda de ganho, né? E aí depois, qual é o ideal, né? Eu dava muita aula antigamente de bolsa de valores, de análise gráfica, análise fundamentalista, né? E a gente tinha ali no curso alguns estudos que era justamente você lá com uma carteira de ações desde dos anos 2000, se você tinha 70% na renda fixa e 30% em ações, quando chegou em 2008, esse 30% que você tinha em ações virou 15%. Então, o que você tinha que fazer? Né? O que você podia fazer? Né? Você nunca tem que fazer nada. Né? Você tem que respeitar o seu perfil, você tem que respeitar o seu sentimento, você também não vai sair colocando dinheiro em ação e infartar. Né? Também não é isso. Mas se você consegue entender esses movimentos, né? Ou por mais que você não consiga entender, você acha que realmente você consegue ver que é estratégico você ir colocando aos poucos mais recursos, é interessante sim você ver como balancear a sua carteira novamente. Se eu tinha 70% na renda fixa e 30% em multimercado e ações, agora esse 30% virou 15%, eu saio um pouco da renda fixa, rebalanceio novamente para virar 30%. Bolsa subiu, disparou. Agora o que eu tenho na renda variável passou a ser 60% da carteira, tira uma parte da renda variável, coloca novamente na renda fixa e rebalanceia de novo a sua carteira, né? E assim você vai. É interessante você fazer isso em períodos, né? Bota aí pelo menos de 6 meses, um ano, tá? Não vai ficar também, não precisa balancear a tua carteira todo dia, todo mês, né? Mas aí numa janelas aí de 6 meses ou um ano, pode fazer muito sentido, tá? Pelo menos uma vez por ano é interessante ter esse balanceamento, tá? Não precisa ser exatamente em janeiro, mas é interessante você buscar esse balanceamento. Cláudio fez uma pergunta aqui reservada, perguntando se a gente vai informar quando é essa hora. Sim. Tiveram muitos clientes que começaram a me perguntar hoje. Eu falei que é interessante entrar, mas com cautela, né? Porque ainda não se tem essa força compradora. Mas a hora que os sinais estiverem mais claros, sim, a gente vai informar para todo mundo, né? Mas ressaltando que respeite o seu perfil, né? Não é porque está tendo um movimento de alta, se você está ouvindo que você é conservador, você nunca teve investimento em bolsa e tem muito medo de ter, você não precisa, né? E não deveria entrar, porque o ponto é, né? Quando estava tendo a crise aqui em 2016, que a Petrobras, né, quando teve realmente quando saiu, né, o escândalo da Petrobras, a ação da Petrobras chegou a bater R$ 4. Quando ela estava em 14, muita gente na mídia falando que Petrobras estava muito barato, era hora de comprar, Petrobras está barato, compra, 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 compra. E aí o que aconteceu? Muita gente comprou a 14, mas ela chegou a bater 4,38, se eu não me engano. 4,38. E a pergunta, quando as pessoas me perguntavam, Thiago, mas está em R$ 14, não cai mais, né? Oh, mas por que não cai mais? Né? Quem te garante que não cai mais? O que pode fazer ela não cair mais? Não existe isso. Tá? Se tiver que cair, vai cair. Tá? Se tiver que cair, vai cair. Não tem como. Mas depois ela recuperou. Né? Do mesmo jeito que teve gente que comprou lá R$ 4 ou R$ 5 e ela chegou depois a 20 novamente e a pessoa ganhou muito dinheiro. Né? Então, eu conheço pessoas que se aposentaram na Petrobras um pouco antes, estavam com dinheiro que recebeu de aposentadoria, né, de FGTS e tal,
aquelas coisas acumuladas lá de uma carreira de 30 anos, e aproveitou para comprar, né? Aproveitou para comprar a Petrobras lá R$ 4, R$ 5 e ficou com um bom patrimônio depois, né? Então a gente tem que ter tranquilidade para isso, né? Eu adoro quando eu vou no shopping e está em liquidação. É a hora que eu compro, né? Quando está em liquidação, é a hora que eu gosto de comprar. Eu não compro, eu não faço compras se não está em liquidação, né? Aí a gente aproveita para renovar o armário, comprar roupa para trabalhar, né? É o melhor momento, realmente, né? E hoje está em liquidação. Mas hoje está numa liquidação que ela pode aumentar, né? Então pode fazer sentido você esperar um pouco mais, tá? Para a gente não avançar muito na hora, eu quero mostrar aqui mais um ponto muito importante para vocês, é que algumas pessoas também estão preocupadas com a oscilação da renda fixa, né? Tem muita gente por aí que não sabe nem que título público pode dar negativo e as pessoas saem indicando para os outros comprarem título público. Você não sabe o que é o título público, você não sabe quais são as regras do título público, mas alguém falou para você que título público é um bom investimento, e você simplesmente sai repetindo que título público é bom investimento. É um bom investimento? É melhor do que a poupança? É, mas título público dá negativo. Você fazia ideia que título público dá negativo? Vocês querem ver, né? Estou aqui mostrando a tela para vocês, um site do Tesouro, tá? Por que eu estou mostrando para vocês o site? É justamente para vocês aprenderem a ver e a buscar essa informação, né? Eu podia muito bem pegar aqui a informação, botar isso numa apresentação, num slide, e eu não ia estar verdadeiramente ensinando para vocês, tá? Meu comprometimento é para que vocês aprendam a cuidar das suas finanças, a cuidar do seu dinheiro, tá? Então, quem está aqui no nosso, quem está aqui no nosso, quem está aqui no nosso Instagram, né? Se quiser entrar lá pelo Zoom também, eu estou compartilhando aqui a tela para vocês poderem ver. Mas acho que eu vou até virar aqui, ver se vocês conseguem ver. Ver se vocês conseguem ver aqui a tela. Saiu do Instagram. Deixa eu ver se vocês vão conseguir aqui visualizar que essa aqui é uma tabela, tá? Ó, você consegue até baixar o arquivo se você quiser, tá? Isso aqui é uma tabela mostrando todos os títulos públicos, qual foi a última rentabilidade dos últimos 30 dias, a rentabilidade no mês anterior, no ano, nos últimos 12 meses, qual o valor de compra e qual o valor de venda, tá? Então tem título público que nos últimos 30 dias rendeu 0,45, menos 1, menos 3,47, menos 7, menos 9, menos 11, menos 15, tá? Tem título público, ó, se a gente descer mais, tem título público aqui dando menos 34%. Então você provavelmente tem uma carteira de investimentos hoje diversificada, né? Com parte em fundos de renda fixa, parte em fundos multimercado, parte de repente numa carteira de ações, e tua carteira está caindo lá 15%, 20%. Você está preocupado, é lógico que você está preocupado, né? Lógico que traz uma agonia, né? Você vê o seu patrimônio reduzir, né? Mas imagina se você tivesse colocado aqui tudo num título público e tivesse caindo 34%. Uma coisa é você fazer essa carteira, né? É você ter essa carteira montada e estruturada com a ajuda de um profissional que entende do mercado, que não tem bola de cristal, né? Não é mãe de Ná e nem mãe de Ná ia descobrir que isso tudo ia acontecer, porque senão ela ia entrar vendida na bolsa e estava ganhando dinheiro à beça, né? Mas você nunca ia saber, ia entender que você tinha essa possibilidade, né, de dar negativo,
que o título público podia dar negativo e dar negativo de tal forma, né? Aqui 22%, 34%, 17%, 15%, 19%, 21%, 22%. Imagina se você tem uma carteira de títulos públicos e todos eles estão caindo, desse jeito. Né? E aí o que acontece? Se você tem um fundo de renda fixa conservador que compra título público, ele pode estar caindo. Ele pode estar caindo um pouco, né? Mas muito provavelmente o gestor do fundo de renda fixa, ele consegue equilibrar isso, e às vezes ele está dando lá no ano 1% negativo, 2%, 3%. Mas como funciona também essa mecânica, né? Por que o título marca negativo dessa forma? Por que ele marca negativo dessa forma? É uma coisa que a gente chama de curva da taxa de juros. Quando a gente está nesse momento em que a economia está muito conturbada, né, que as coisas estão oscilando demais, a gente fica com receio de como agir. Na verdade, com receio como agir, a gente fica sem saber o futuro, né? É mais difícil você prever o que vai vir pela frente. Então, cria-se uma expectativa de possível alta na taxa de juros. E aí, quando você tem títulos muito longos, tirei da tela lá, deixa eu mostrar novamente. Quando você tem títulos muito longos, esse que está dando 34 é um título que vencimento em 2045, tá? Tem título com vencimento em 2055, em 35. Então, esses títulos mais longos, eles sofrem mais. Por quê? Porque a expectativa da taxa de juros futura é que a taxa de juros suba. Por incrível que pareça, se a expectativa é que a taxa de juros suba no futuro, o título público hoje dá negativo. Quando isso se inverter e a economia se estabilizar e a expectativa da taxa de juros reduzir, isso sobe novamente. Então, do mesmo jeito que a bolsa caiu muito rápido, o título público também caiu muito rápido, o título público também retorna rápido, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Não adianta você sair correndo agora, né, de uma hora para outra do título público e resolver resgatar o título. Por quê? Porque se você resolve resgatar correndo um título público desse que está caindo 34% e coloca na caderneta de poupança, você nunca mais vai recuperar o teu dinheiro com uma taxa de juros de retorno da poupança de 2,26. Você vai ter de retorno na poupança 2,26. Se você tirar o dinheiro do Tesouro Direto e colocar na poupança a 2,26, você vai levar 20 anos para recuperar o dinheiro. Né? Então deixa quieto lá, deixa o negócio voltar. Né? Nossa amiga Soraya perguntou aqui, para eu falar um pouco sobre a Previdência. Né? A Previdência, Soraya, nada mais é do que um fundo de investimentos. Tá? O fundo de investimentos, ele pode ser em renda fixa, pode ser multimercado. Então, o fundo de previdência, ele funciona exatamente como os outros fundos. Tá? Se você está num fundo de previdência de renda fixa, pode ser que ele tenha sofrido um pouco nesses últimos dias, mas ele vai recuperar. Se você estiver num fundo multimercado, também pode ser que você tenha sofrido um pouco nos últimos dias, mas ele também vai recuperar, tá? Eles funcionam da mesma forma, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Me colocou que fez há pouco tempo uma aplicação em renda fixa. Olha, não significa, tá? Então, só para acalmar um pouco, não significa que você aplicou em renda fixa que a renda fixa está caindo, tá? Existem alternativas, né? Quais são as alternativas? Como eu falei, você pode estar num fundo de renda fixa que ele no ano ele caiu 0,5, que ele até tem título público, mas ele tem um pouco de título privado também que está segurando. Quando você faz parte de um fundo de investimento, seja ele fundo de investimento direto ou um fundo de investimento em previdência,
O gestor, ele tem lá um patrimônio de 500, 600 milhões, 1 bi, 2 bi, 3 bi. Então, como ele tem um patrimônio muito grande, ele consegue diversificar a carteira e amenizar esses impactos, tá? Então, se você está num fundo de investimento em renda fixa, você não está perdendo, né? Você não está perdendo, a palavra não se deve usar perdendo, tá? E eu vou explicar já por quê. Mas o seu patrimônio não reduziu 34% como naquele título público, tá? E se você fez as aplicações orientadas pelos nossos assessores da CESP Investimentos, você provavelmente não está comprada em título público, tá? Porque a gente não orienta a comprar título público, tá bom? Qual é o comparativo, né, de você dizer que você está perdendo ou não? Eu gosto muito de comparar com o imóvel, né? Os imóveis no Brasil, logo quando eu comprei meu apartamento lá em 2000, final de 2008, já estava numa alta muito grande, a cada dia os imóveis aumentavam de preço. Eu lembro que aquilo ali foi para mim uma agonia, eu fiquei alguns meses procurando, porque, né, eu não acho que é uma coisa que você decida assim instantaneamente do dia para a noite. Só que toda semana eu via que o preço do imóvel aumentava, né? E aquilo estava me trazendo a preocupação, uma hora eu não ia nem conseguir comprar mais, né? Mas com a graça de Deus eu encontrei um apartamento muito bacana, com preço fantástico. E quando chegou, alguns anos depois, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, ele chegou, eu comprei por 180 mil, depois ele estava valendo 650, né? E hoje, se eu for querer vender esse imóvel, eu acho que eu não consigo nem 400 mil nele, tá? Por quê? Porque a gente estava com, durante um período, os imóveis, eles aumentavam, mas muito pouco, eles não chegavam nem a corrigir a inflação. Então, teve um período de mais de 20 anos que o valor dos imóveis não corrigiu a inflação, e depois, num período de praticamente 5 anos, eles tiveram essa correção muito rápida, e aí a tendência é que venha a entregar também, né? Então, quando você tem um imóvel, né? Comparando com um imóvel, se você tem um imóvel, teve muita gente que lá em 2014, 2015 comprou imóvel no topo, comprou imóvel por R$ 1 milhão e 3, 4 meses depois ele estava valendo 600 mil. Então imagina, você foi lá, comprou um apartamento por R$ 1 milhão, 3 meses depois bate um corretor na sua porta e fala, olha, eu tenho um comprador aqui querendo comprar seu apartamento por 600 mil. O que você faz? Né? O que você faz com esse corretor? Eu daria um sorriso para ele, agradecia e falava, obrigado, meu amigo, eu não vou fazer nada, deixa meu apartamento quieto aqui. Né? É a mesma coisa que eu estou falando para vocês fazerem com o investimento. Né? Não é para você... quando você vende, se você aceitar a proposta do corretor e vender o apartamento, aí você está falando que você realmente perdeu. Você vai estar entregando para ele o apartamento por 600 mil que você pagou 1 milhão. Tá? Então, se você tem um título público que caiu muito, você tem uma carteira de ações, você tem fundos de ações, e você de repente resolver sair de supetão agora por medo, por receio, o que você vai estar fazendo é entregar o seu apartamento por um preço muito menor do que ele vale. Tá? Todo mundo que tiver uma carteira de investimentos com a gente e que tiver em dúvida, né, e que não esclareceu, pode colocar aqui suas dúvidas e pode também, lógico, procurar a gente, pode e deve procurar a gente durante a semana para que a gente olhe a sua carteira, explique toda ela, né, se você tem dúvidas sobre os ativos que tem ali na sua carteira, sobre o risco de cada um, procura a gente que a gente explica em detalhe cada ativo, tá? Letícia Santos, Thiago, por favor, fala um pouco sobre como se comportar de quem já entrou na bolsa antes dessa queda brusca dessa semana, manter a posição ou ir balanceando. É exatamente isso, Letícia, que eu estou mostrando desde o início, tá? Que eu mostrei com o gráfico Ibovespa, mostrando o histórico, né, da crise que a gente teve em 2008, tá? Por quê? Quando eu dava aula de análise gráfica, teve uma vez que um aluno me perguntou, Thiago, pô, bacana demais esse gráfico, pô, tô entendendo essa questão de tendência, porque aqui mostrou que ia fazer uma reversão e realmente teve, para cima, para baixo, legal. Mas você não tem aí um gráfico que mostra como é que vai ser amanhã, como é que vai ser na semana que vem? Né? Realmente não existe esse gráfico, né? Isso seria lá a bola mágica da... Não existe essa bola de cristal para a gente saber o que vai dar amanhã e na semana que vem, tá? Mas se você está
Se você acabou de comprar, né? A gente realmente tem clientes que estão na bolsa há mais de 10 anos e ele tem lá ação lá, por mais que a ação caiu 50%, 60%, 80%, ele ainda está ganhando porque ele comprou há anos aquela ação. Imagina quem está comprado em Bradesco a R$ 3 lá na década de 90, o Bradesco estava valendo 30, agora nem viu o preço dela, mas que esteja valendo agora 15, ele ainda está ganhando dinheiro, né? Ainda recebeu dividendos ao longo desses anos, ele está ganhando dinheiro pra caramba. Então, quem acabou de entrar é realmente as pessoas que estão mais preocupadas, né? E que não estão acostumadas a passar por esse movimento. Então, o que eu te indico, Letícia, é que você, e todos vocês que estão ouvindo, é que você respire, que você veja se esse dinheiro que você colocou ali realmente estava numa estratégia balanceada para o médio e longo prazo. E aí, quando eu digo médio e longo prazo, é para 5, 6, 10, 20 anos. Tá? Não era o seu dinheiro de emergência. Se era o dinheiro de emergência, é melhor você ver se tem alguma saída ou se não, realmente você tira. Tá? Porque não é o ideal a se fazer. Você não coloca o dinheiro do seu fluxo de caixa, né, do seu dia a dia na bolsa. Então, o ideal é que você aguarde, tá? Como a gente viu no gráfico, ainda está ali um puxado para baixo, né? As coisas começam a tentar demonstrar que vai começar a voltar, que vai estabilizar, mas nesse momento que sobe, não sobe, sobe, não sobe, a gente tem que ali segurar um pouco, respirar e esperar que realmente demonstre sinais de alta para poder recuperar, tá? Para você começar a aplicar um pouquinho mais neles, tá? Bianca perguntou aqui sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, Bianca, eles se comportam da mesma forma que as ações, tá? E a análise que deve ser feita é exatamente a mesma, tá? Se você estivesse num ativo, né, que ou o prédio desabou, ou o prédio daquele fundo imobiliário, ele era alocado por uma única empresa e aquela empresa faliu, né? Então, a gente tem que entender quais são os fundamentos do investimento, né? Se você tá com um agente, né? Se você segue uma carteira de fundos imobiliários que foi recomendada por um grupo de analistas, onde eles foram lá, entenderam, pesquisaram, entenderam o que era o mercado daquele fundo, onde ele estava inserido, qual a projeção de crescimento ao longo dos anos desse fundo, né? Eles só indicam se tiver atendendo esses parâmetros, tá? Então, eles sofreram da mesma forma, eles podem até ter sofrido, na verdade, um pouco mais, porque o fundo imobiliário ele ainda tem menos liquidez do que as ações. O que isso quer dizer? Tem menos investidores comprados em fundos imobiliários do que comprados em ação. Então, você tem menos volume de negócio, né? Tem menos pares de pessoas comprando e vendendo, tá? Então, quando você tem um volume de negócio menor, acaba que a volatilidade, os movimentos, tanto para cima quanto para baixo, são mais rápidos, tá? Tanto que a nossa carteira de ações, a carteira de ações que a gente segue, no ano passado subiu 64% e a carteira de fundos imobiliários subiu 79%, né? E agora a carteira de fundos imobiliários está caindo um pouco mais do que a carteira de ações. Mas ela vai voltar a subir da mesma forma. E aí os devidos ajustes, né, necessários durante o caminho, tanto para a carteira de ações quanto para a carteira de fundos imobiliários, a gente vai passando para todos os nossos clientes que estão, né, seguindo a nossa recomendação da carteira, tá? Perfeito. Quem perguntou aqui que o susto foi enorme. Realmente foi enorme, pegou todo mundo de surpresa, né? A gente estava lá, eu estava na Serra, né, no carnaval. Minha esposa, pela primeira vez em muitos anos, conseguiu folga quarta, quinta e sexta, né, depois do carnaval. A gente nunca emendou carnaval, falava, vamos ficar aqui
na casa, né, aqui em São Pedro da Serra, descansar com calma, a nossa casinha, a nossa filha pequena, e aí vem esse monte de notícia durante o carnaval, já fiquei extremamente preocupado, né? E aí quarta-feira a bolsa já abre despencando, quinta, aí sexta respirou um pouco. Então realmente foi um susto, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas as coisas se organizam, as coisas se controlam e a gente não pode se deixar levar por essa sensação, né? O que eu posso dar mais de dica para vocês é o que eu faço também comigo, né? Eu sigo muitos mentores, né? Espiritualistas e moro aqui de frente para uma igreja católica, sou católico, vou aqui na igreja, mas também tenho ali meu Buda aqui atrás, né? Faço faço o meu Aura Master, faço meditação, sigo Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, sigo Amanda Dreyer, são grandes amigos meus, medito todos os dias. Por recomendação deles, fiz agora há pouco tempo um curso de Reiki, que me ajuda muito também, né? Então a gente tem que sempre se cuidar, né? Cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso espiritual e não deixar que essa onda de pessimismo, que essa onda de agonia, de preocupação, que ela tome conta da gente e faça com que a gente tome atitudes completamente irracionais, né, e nada estratégicas, tá? Então, busca se equilibrar. O susto realmente foi grande, mas é a gente respirar fundo, né, e aguardar retomar, tá? Ótima pergunta também, né? Uma das coisas que estão aqui na minha lista é para passar para vocês algumas oportunidades de investimentos nesse momento, para que você possa vir a ter mais tranquilidade, né? Quando você está com uma aplicação num CDB, em um CDB, o que é um CDB? Ele é um título de renda fixa emitido por uma instituição bancária, tá? É uma dívida, você empresta dinheiro para o banco e o banco faz um documento de dívida com você, que é esse certificado de depósito bancário, tá? A forma que ele vai te pagar os juros, ele combina com você. Olha, eu vou te pagar um percentual do CDI, eu vou te pagar um percentual pré-fixado, né? Eu vou te pagar 6% ao ano, 7% ao ano, 9% ao ano. Eu vou te pagar IPCA mais 4%, IPCA mais 3%. Então ele vai combinar a forma, tá? Essa forma que ele combina com você, isso não tem tanta influência nessa segurança, tá? Pode até ter, que eu já vou explicar. Deixa eu só molhar aqui, né? Realmente vejo que tem muita coisa aqui que eu estou contando para vocês que até está no nosso curso, né, de investimentos, mas acho que a gente tem que aproveitar e realmente passar o conhecimento para vocês e que eu possa contribuir com vocês da melhor forma, né? O que eu recomendo nesse momento, né? Se você está com um grau de preocupação maior, não é para pegar todo o seu dinheiro, é aproveitar as oscilações do momento, né? Hoje a gente tem na plataforma da XP Investimentos, a gente tem título pré-fixado. Ontem tinha título pré-fixado pagando 11% ao ano. Hoje já tinha título, reduziu um pouquinho isso, já tinha título pagando 10%, 9,75%. Tinha um título mais longo para 2027 pagando 10,5%. Mas se a gente está com uma taxa de 3,75, você ter um CDB, um título de renda fixa emitido por um banco, pagando 10% ao ano, cara, isso é excelente, né? Qual é o risco que você tem com o CDB? O CDB, você emprestar dinheiro para o banco, você tem um risco atrelado ao balanço do banco, né? Então, se aquela instituição financeira falir, você pode perder o seu dinheiro. Mas como isso pode acontecer, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse uma grande seguradora dos bancos, tá? Que você tem a proteção por cada instituição até R$ 250 mil, tá? E aí mais um benefício, né, de você estar na plataforma da XP.
Você consegue diversificar, colocando ali 150 mil, por exemplo, um pouquinho em cada instituição, e você está protegido, né? Então você pode colocar lá, comprar um CDB do Pine, do Banco Fibra, do Banco Indusval, do Banco Original, tem banco até chinês, né? Banco Omni. Então você tem diversos bancos que você pode colocar um pouco em cada um deles, e aí você está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O banco pode até quebrar, que você vai estar protegido, tá? Então nesses momentos de, 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 de incerteza, aparecem bons títulos, tá? Como teve também hoje pagando inflação mais 6,5, né? Então você só de pré-fixado, só a parte pré-fixada, que é o 6,5, já é mais do que a taxa de juros. E nesse título ele pagava inflação mais 6,5, tá? Então é uma excelente oportunidade, né? Colocou aqui também, vamos lá, uma outra pergunta aqui. Eu falei, então posso considerar que o CDB não oferece muito risco para quem está em pânico e tem algum outro menos arriscado. O exemplo de quem tem, por exemplo, 2 milhões de reais, né, ou 1,5 milhão, 1,6 milhão, o ideal é que você possa diversificar de certa forma, em algumas instituições, né, como, por exemplo, a facilidade, né, de você estar na XP Investimentos, é que você, com uma única conta na XP, você diversifica em diversos bancos e consegue ter essa proteção, tá, nessa diversificação. Mas o ideal, Bianca, é que você possa conversar comigo ou com algum dos nossos assessores para que a gente entenda como é a sua vida financeira, como é os seus planos, como são os seus objetivos, para que a gente monte, nem que seja só com título de renda fixa, uma carteira diversificada, com prazos, com taxas, alguns títulos atrelados ao CDI, alguns títulos atrelados pré-fixados, alguns atrelados à inflação, tá? Patrícia aqui pelo Instagram perguntou o que eu posso fazer então. Então, Patrícia, o ideal, em qualquer momento da vida, é você olhar primeiro as suas finanças, o quanto que você, qual o seu custo de vida, né? E aí primeiro você coloca ali num fundo de renda fixa ou num CDB atrelado ao CDI, que tenha liquidez, pelo menos 6 meses do seu custo de vida, tá? Depois que você fez isso, você começa a ver títulos com vencimentos mais longos, fundos de investimentos de renda fixa com vencimentos mais longos, para que você possa diversificar e buscar uma rentabilidade maior. Depois, vendo, né, deixando ali uma parte com liquidez, começando a ter realmente um movimento de alta na bolsa, você pode começar a colocar um pouquinho aos poucos, tá? E uma outra ferramenta, uma outra possibilidade, né, que é maravilhosa e que tem um monte de blogueirinho bobo aí que, mais uma vez, não entende nada, que acaba falando besteira, existe um produto que é o COI, um certificado de operações estruturadas, que você compra ações, que você tem uma taxa bem diferenciada de retorno, só que você tem o seu patrimônio protegido. Então, se você botou lá 100 mil reais, o máximo que vai acontecer é no final, quando o título encerrar, você receber os 100 mil reais que você botou de volta. Mas quando vem um momento desse de pânico, que a bolsa cai 50% do dia para a noite, você não corre o risco do seu patrimônio cair 50% do dia para a noite. Porque você vai estar vendo ali o valor que você aplicou, né? E aí essa maré passa, ele volta a subir e você volta a ter rentabilidade nesse título chamado COI, né? Nesse produto, nesse certificado de operação estruturada. Então o COI, ele é sim um título maravilhoso. A gente teve uma série de COIs agora de dezembro, janeiro e fevereiro vencendo, que saíram com 1 ano e meio, com 2 anos e meio de rentabilidade, dando 15% em 1 ano e meio.
dando 30% em 2 anos. Teve COI que em 2 anos deu 50% de rentabilidade, né? Então, é um produto que ele busca te dar uma rentabilidade maior, né? Que ele investe em ações, mas ele também investe em renda fixa, ele protege o seu patrimônio e ele ajuda você a proteger e a rentabilizar a sua carteira como um todo, tá? Bom, meus amigos, já são 8h30 da noite. Quero saber se alguém mais tem alguma pergunta, né, que a gente possa esclarecer. Elaine, gratidão, Thiago. Tem uma sintonização importante agora. Obrigado você, Elaine. Obrigado a todos que estão aqui presentes com a gente, né? A Adélia, Bianca, Cláudio, Eduardo, Elaine, Everaldo, Felipe, nossos amigos aqui pelo Instagram também, Gabriela, Gabriel Saturni, Francisco, Helena. Alguém mais tem uma dúvida que queira esclarecer? Mayra, Letícia, Leonardo Vicente. Muito boa noite. Parabéns por vocês estarem aqui, né, numa sexta-feira à noite. Eu sei que todo mundo está agora, né, pelo menos a grande maioria está em casa, né, fazendo aí home office, está em casa de resguarda, né, esperando aí essa quarentena passar. Ninguém ia estar nessa sexta-feira à noite, ou pelo menos não deveria estar, né, pela rua, né, mas poderia estar agora em casa aí vendo um seriado, vendo um, um filme, né, se distraindo com a família, e estão aqui buscando conhecimento, estão aqui buscando entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Então, vocês estão realmente de parabéns. Vocês estão realmente de parabéns por estar aqui hoje. Parabéns, Bianca, né, acabou de falar aqui que tem 3 filhos e estava aqui ouvindo a gente, participando, interagindo. Bianca botou as suas perguntas, as suas dúvidas. Bianca, entra em contato com a gente, né, para que a gente possa te ajudar com a sua carteira de investimentos e entender a melhor forma de proteger e rentabilizar o seu dinheiro nesse momento, tá? Depois entre em contato com a gente. Shirley está perguntando sobre o COI. O COI não é uma forma de alavancagem, tá? Alavancagem é um termo que se usa no mercado financeiro quando você praticamente toma dinheiro emprestado para você se alavancar, né? Você faz operações no mercado financeiro onde você usa dinheiro do mercado financeiro para se alavancar, né? Não é essa a função do COI, tá? Não é essa a função do COI, mas é uma forma assim de você proteger o seu patrimônio e ao mesmo tempo buscar uma rentabilidade diferenciada aí com essa nossa nova taxa de juros aí a 13,75, tá? E título pré-fixado também pode ser uma boa alternativa para você proteger e rentabilizar a sua carteira. É bacana entender a sua carteira como um todo, entender quais são as suas necessidades para que esses produtos realmente te atendam, tá? Isso aí, Léo. Leonardo colocou aqui agradecendo, né? Realmente nessa época de confinamento. A minha intenção é que a gente possa fazer, né? Enquanto durar esse momento de... O pessoal tá fazendo um panelaço já aí, né? Para passar o tempo. Viva a democracia, né? Não sei se vocês estão ouvindo o pessoal tocando buzina, batendo em panela. Viva a democracia, isso é muito importante, isso é muito bacana. Realmente eu vou fazer aí, vou buscar fazer pelo menos dia sim, dia não, mas vamos ver se a gente consegue fazer todos os dias um bate-papo, trazer para vocês aí conhecimento e tranquilidade, né, dentro dessa agonia, né? No mar de tempestades, a gente tem que manter a calma e saber traçar o caminho, né, e traçar o horizonte, tá bom?
Obrigado, meus amigos. Obrigado, uma boa noite para todos. Eu vou buscar, eu não sou mais, né, como a gente não está no escritório, eu tenho o grande prazer de ter o Leonardo lá no escritório que cuida dessa parte mais tecnológica, como a gente está fazendo home office. Eu vou ver se eu consigo salvar esse vídeo aqui, mandar para ele, para que ele possa editar, né, tirar umas partes que não fazem muito sentido e depois até subir para o YouTube. De repente a gente vê se a gente consegue deixar isso lá, tá? Mas a gente continua se falando, estou por aqui. A gente tem uma equipe extremamente capacitada, pessoas extremamente de bem, extremamente conscientes e que tem um conhecimento extremamente profundo do mercado financeiro, capacitado para ajudar vocês, tá bom? Forte abraço a todos. Obrigado. Tenham um excelente final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, né? Respeitem aí a quarentena. Realmente vejam o quanto é melhor para vocês e para a família de vocês estarem em quarentena e tirem esse tempo aí para aproveitar para estudar, para descansar, né? Meditar, assiste filme, vão ler os seus livros que de repente estão na estante. Eu tenho uma outra estante aqui também, aqui com alguns livros aqui que eu ainda não tive tempo de ler, né? Vamos botar a leitura em dia e evitem aí ficar vendo notícias ruins, né? E trazendo desgraça aí um para o outro, que isso acaba não contribuindo, não ajudando em nada, tá bom? Obrigado mais uma vez, meus amigos, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Se tudo der certo, segunda-feira a gente se vê novamente, tá bom? Obrigado, um abraço.